Olá, que bom que você está aqui de volta. E na aula de hoje eu darei algumas dicas sobre como criar uma comunicação construtiva entre o casal. E primeiro eu te convido a fazer uma reflexão olhando para você, né? Pode ser que você seja casado, está namorando, ou esteja solteiro, ou seja divorciado, enfim, esteja num novo relacionamento, mas eu gostaria que você começasse refletindo, olhando para o seu momento atual e, e fazendo essa autoanálise, fazendo a primeira reflexão, de 0 a 10, como eu classificaria o meu nível de comunicação com o outro. Então, 0 a 10, como que eu classificaria? Se for 10, eu considero que o meu nível de comunicação é saudável, ele constrói, ele ajuda na minha relação quando eu estou com o outro ou quando eu estive com alguém. E se for mais próximo do 0, eu considero que a minha comunicação é mais destrutiva. Então, na sua perspectiva, fazendo essa autorreflexão agora, olhando para você, para si mesmo, sendo verdadeiro, verdadeira com você, de 0 a 10, qual é a classificação que você atribui à sua comunicação hoje? Eu gosto de brincar, você já sabe, mas não custa lembrar, seja sincero, sincera consigo mesmo. E por que eu gosto de iniciar com essa reflexão? Para a gente perceber que a comunicação, né? O que é comunicação em si? Se a gente transformar, inclusive a palavra, é quando eu torno a ação comum. Para eu tornar a ação comum com alguém, ou seja, eu me fazer entendida e compreendida por alguém, eu preciso primeiro partir do ponto de como eu classifico a minha forma de se comunicar. Lembrando que a forma de se comunicar com o outro, pouco é pelo que eu falo e a maior parte é pelo que eu expresso, pela energia que eu informo pelo outro, pelas emoções que eu sinto e que às vezes eu manifesto, falo outra coisa. Então, a questão da comunicação é chave nos relacionamentos. Aliás, os maiores desafios da humanidade, de uma maneira geral, eu falo que sempre se restringe em dois: relacionamento e comunicação. Por outro lado, se eu consigo construir uma relação saudável com uma comunicação que seja construtiva, as minhas relações, o meu convívio, seja entre o casal, na família, com os amigos, com os filhos, na comunidade, no trabalho, vai ser cada vez mais saudável. Então, hoje falaremos sobre dicas de como se comunicar mais construtivamente na relação do casal. Então, a primeira dica, aliás, eu reservei 5 dicas chave para nós, é eu perceber como eu tenho considerado os pontos de vista do outro. Então, vamos pensar que eu estou começando a conversar algo com meu marido, né, sobre um assunto X, e isso são assuntos do dia a dia, você deve perceber isso, e daqui a pouco ele fala algo que eu não concordo. O fato de eu não concordar não significa que eu preciso rebater com o outro. Primeiro ponto, gente, primeira dica é que concordar ou discordar numa comunicação, ela não contribui nem destrói. Porque nós vivemos um momento cultural que a gente precisa defender as nossas opiniões. E será que é preciso defender? Na maior parte, a gente está fazendo uma defesa para rebater o outro e não para construir. Então, o meu convite aqui é que a próxima oportunidade que você tiver de conversar com seu parceiro ou com sua parceira, ou com esse novo relacionamento,
é você realmente, verdadeiramente escutar o ponto de vista que ele tem. Todos nós temos pontos de vista interessantes. São só pontos de vista interessantes sobre um assunto. Só que pode ser completamente diferente o meu ponto de vista do ponto de vista do meu marido. E a grande armadilha que as pessoas caem é: e agora? Eu tô com receio de perder essa pessoa, então eu vou concordar. Não concordo, eu discordo. Imagine ele pensar assim, não tem nada a ver comigo, com meus valores. E aí começam os conflitos. Então, a primeira dica para a gente começar a construir uma comunicação que seja realmente saudável e plena, né, para o casal, é escutar os pontos de vista interessantes do outro. A segunda dica, aliás, não é a segunda dica, o segundo ponto dentro dessa dica que eu gosto sempre de dar essa perspectiva, e é uma dica excelente de Access Consciousness, que é acesso à consciência, é o seguinte: quando eu estou escutando meu parceiro e minha parceira, e internamente às vezes começa a borbulhar, né? Nossa, não tem nada a ver comigo, tal. Se eu começo a borbulhar, o que está acontecendo? Eu já não estou escutando o outro verdadeiramente, porque eu já estou aqui na minha perspectiva. E se eu fizer diferente? A hora que ele começar a falar, a hora que ela começar a falar, eu escuto simplesmente. Lembra? Eu diminuo a questão do julgamento que a gente falou na aula anterior. E às vezes não preciso nem expressar, mas internamente eu posso só falar assim: interessante ponto de vista. É só um ponto de vista. Eu não preciso concordar ou discordar. Eu convido você a praticar isso. Eu convido a você a experienciar. Você vai se surpreender com os efeitos que tem. Primeiro, reduz drasticamente os conflitos. Segundo, eu começo a perceber que eu não preciso concordar ou discordar com a pessoa. Eu posso permitir que ele seja quem ele é com os pontos de vista e ele também. Eu vou dar um espaço para falar sobre os meus pontos de vista. O maior falha, a maior armadilha que a gente tem nesse sentido é que a gente quer convencer o outro. Convencer por si só vai criar resistência, vai criar uma barreira. E essa primeira dica de considerar o interessante ponto de vista do outro é justamente para quê? Baixar as barreiras. Então, numa relação de casal, onde tudo aflora muitas vezes, né? E às vezes a gente até fica surpreso com a gente mesmo. Nossa, mas por que eu dei tanta ênfase naquilo? O que aconteceu que, né, eu quase surtei ou o outro surtou? Muitos pontos são porque a gente quer o quê? Provar que o meu ponto de vista interessante é o melhor. E aí começam os conflitos, os problemas de comunicação entre o casal. Então, que tal você experienciar, escutar o ponto de vista interessante do outro, deixá-lo falar, escutar verdadeiramente. E se aquilo tiver de alguma forma te incomodando, consumindo, você internamente, às vezes até eu falo: interessante ponto de vista, mas eu não preciso concordar ou discordar, é só um ponto de vista interessante. Isso começa a criar uma leveza sobre os assuntos, isso começa a criar um respeito real pelo ponto de vista interessante do outro, logo eu também estou me respeitando. Então, essa é a primeira dica que eu te convido a praticar. Lembrando, eu não preciso concordar ou discordar do meu parceiro ou da minha parceira. Eu só preciso aprender a ouvi-lo verdadeiramente, a escutar realmente com o coração que ele está trazendo. E aí, às vezes, a pessoa fala: mas o que você acha sobre isso? Às vezes você não tem ainda uma opinião formada, às vezes você fala: vou pensar sobre isso.
O que a gente precisa aprender é não precisar convencer o outro. Porque vamos pensar em sã consciência. Quem gosta de uma pessoa que fica o tempo inteiro querendo te convencer? Isso afasta ou aproxima as pessoas? A maior parte das pessoas vão falar para mim, afasta. E eu tenho horror, Cris. Dá até uma alergia em mim. Então, não precisamos convencer ninguém dos nossos pontos de vista. O efeito ao contrário acontece também. Quanto mais eu baixo as barreiras, escuto o ponto de vista do outro, eu tenho uma oportunidade de, inclusive, de inspirar o outro. Porque, na verdade, eu não estou querendo convencer o outro, eu estou simplesmente trazendo um ponto de vista que às vezes é meu e que o outro pensa totalmente diferente, e a gente juntos pode criar, às vezes, o que a gente chama de terceira, quarta, quinta alternativa na relação, ok? Então, essa é a primeira dica para comunicação construtiva, para a gente criar de fato uma ponte, né? Uma proximidade e uma energia mais respeitosa entre o casal. A segunda dica que eu gostaria de trazer para vocês, para de fato a gente começar a fortalecer essa comunicação construtiva, é sempre dar espaço para o outro trazer uma explicação sobre algo que aconteceu. Ou seja, o que é isso, Cris? Dar mais crédito. Né? Às vezes acontece alguma coisa, a gente já fica lá mirabolando, fantasiando. Nossa, eu acho que ele fez isso, ela fez aquilo. Antes de ficar nessa neura que consome, né? Que nos deixa altamente ativados internamente, a química, as emoções afloram, dá uma oportunidade para o outro, dá um crédito para o outro. O que aconteceu? Dessa forma, eu também estou dando espaço, inclusive, para o outro dizer, ó, eu fiz isso e achei que não foi legal, eu falei. Ou eu fiz isso simplesmente, eu falei, nossa, me desculpe, eu imaginei uma coisa totalmente diferente. Eu estou dando o quê? O espaço para o outro trazer o que realmente aconteceu ou a sensação que a pessoa está diante de uma situação. Isso eu começo a cultivar o quê? Uma confiança no relacionamento. Eu gosto da metáfora que o Covey traz da conta bancária emocional. O que é o quê? Na conta bancária emocional, a gente pode fazer depósitos ou retiradas. Quando a gente aprende a fazer depósitos, como se fosse uma conta corrente, eu vou crescendo essa minha conta bancária emocional com outro, logo a minha confiança aumenta. Quando eu vivo desconfiando do outro, e já imaginando, e supondo, e já trato o outro baseado no que eu acho que aconteceu, eu vou fazendo retirada e vou me distanciando do outro e diminuindo a confiança que eu tenho com essa pessoa. Então, essa é a segunda dica. Dar mais crédito, dar um espaço real para o outro trazer a situação antes de eu sair de novo julgando. Que, como eu disse na outra aula, né, no outro vídeo, diminui também o famoso julgamento. Porque lembrando, gente, nós escolhemos estar com essa pessoa escolheu estar conosco. Se a gente lembra isso na nossa condição adulta, começa também a facilitar a nossa comunicação e diminui os conflitos. Por outro lado, se eu começo a perceber que tudo que eu falo com o outro e vice-versa é rebatido, quem está se comunicando aqui? É a criança em nós, e às vezes até o nosso adolescente interno, ou o nosso adulto? Essa é também uma dica interessante quando a gente trata de criar uma comunicação construtiva e que seja saudável. Tá ok? A terceira dica é sempre lembrar que nós somos livres, nós somos adultos saudáveis, livres. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho a liberdade, o livre-arbítrio de escolher se eu quero estar com essa pessoa ou não, então eu tenho que lembrar que essa pessoa também tem essa escolha. E quando a gente trata o outro como alguém que é livre e que não é meu, não é minha, também começa a melhorar a comunicação.
inclusive magicamente, eu brinco e é verdade, eu começo até a perceber, olha, faz sentido realmente, genuinamente, eu ser mais gentil com o outro, eu tratar o... Por que eu estou tratando ele, ela dessa forma? Isso está me afastando ou está me distanciando? Às vezes a gente trata com umas grosserias, né? E a gente brinca, quanto mais próximo dá essa liberdade, parecendo que é uma segurança, uma garantia. Por outro lado, o que você quer para que a gente faça diferente? Para que a gente seja mais gentil? Para que a gente perceba o que faz sentido para o outro e contribua para que a nossa comunicação, o nosso convívio seja cada vez mais amoroso, mais saudável. E lembrando, para quem tem filhos, lembrar que é um peso muito grande falar, eu só tô com meu marido, com minha esposa, com meu parceiro, minha parceira, por causa dos filhos. Olha o peso que a gente coloca nos filhos. Então, lembrando que somos seres livres, que podemos escolher estar com alguém ou não. Não tem nada garantido. Só que a minha pergunta é, a gente prefere escolher estar com alguém cultivando uma saúde na relação ou cultivando algo que seja doentio, tóxico, que afasta as pessoas, que inclusive aí sim, para quem tem filho, afeta os filhos. Qual que é a nossa escolha? Então a terceira dica é nesse sentido. Como que eu permito que o outro construa uma relação saudável sendo ele mesmo, sem expectativa, porque a expectativa, já sabemos, é a mãe da frustração, né? Tudo que a gente espera muito porque a gente acha que tem que ser assim, do meu jeitinho, grande chance que não aconteça dessa forma. Então, como é que a gente libera essa expectativa? Como é que a gente permite que o outro seja e faça como ele está percebendo que deveria fazer? Então, essa é uma outra dica interessante para a gente começar a perceber, né? Lembra da nota que você se deu no começo do vídeo, de 0 a 10, né? Se você deu 7, 8, eu falo que é uma zona cinzenta, não é bom nem ruim. Então, se eu não estou cultivando, esses 7, 8 são permanentes? Com certeza não, vai decaindo. Se eu dei de 0 a 6, eu já percebo que eu preciso melhorar realmente a minha comunicação. Se eu dei 9, 10, o que eu preciso fazer para manter? Então, talvez essas dicas aqui também estão te ajudando a manter. Será que às vezes eu considero que a minha comunicação é saudável, mas ainda quero que o outro mude aquele ponto de vista dele de uma maneira convencida? Uma ótima oportunidade. Se eu estou 7, 8, perceba essas dicas que eu estou te dando e vai incluindo, né, passo a passo no dia a dia e perceba os efeitos que ela tem na sua relação. Tá ok? Vamos para a quarta dica, né? A quarta dica é lembrar que somos seres únicos, individuais e que temos preferências diferentes sobre as mesmas coisas. Então, gente, a gente lembrar que eu funciono diferente do meu marido, que você funciona diferente da sua esposa, do seu parceiro, da sua parceira. E quando a gente lembra disso, a gente percebe que a gente funciona diferente. É só a gente pensar, né? Às vezes você come alguma coisa que te faz bem e o outro come a mesma coisa e faz mal. Então, assim, não somos seres padronizados. A comunicação é da mesma forma. Qual que é a linguagem mais adequada para tratar o outro? Isso eu preciso conhecer o outro, observar, conhecer como ele prefere. Porque tem um conceito de empatia, né? Que às vezes a gente confunde. Ah, vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Isso destrói a comunicação. Eu preciso tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, na linguagem preferida dele, de uma maneira verdadeira, genuína.
Então é comum os casais começarem a entrar em atritos, em conflitos com coisas do dia a dia, coisas de como arrumar o banheiro. Tem preferências e por que não combinar e ceder muitas vezes conscientemente? Ah, ele prefere de um jeito, o outro prefere do outro. Aqui em casa, né? O Evandro, ele é mais organizado. Ele consegue, por exemplo, guardar uma chave e saber onde está. Eu não sou assim. Nessa parte eu sou mais bagunceira mesmo. Coloco a chave cada um no lugar. O que nós fizemos? Vamos colocar um local que eu acho bonitinho. Comprei um porta-chaves e aí ajuda a atender a necessidade que é dele, a preferência dele, e a minha de ter um lugar que eu vou lembrar onde colocar, porque senão eu vou colocar cada hora em um lugar. E parece que não, mas isso cria desgaste e destruição na comunicação, né? Então são coisas, gente, não são coisas que às vezes a gente acha muito grande, são essas pequenas coisas que é igual uma conta corrente, como eu falei para vocês, uma conta bancária emocional, que vai construindo confiança, uma comunicação mais construtiva ou destruindo e afastando as pessoas. E isso pode ser conversado, que é a próxima dica. A quinta dica é o quê? Expresse mais as suas preferências. Não no momento de briga, de conflito, que você tá pé da vida, e daí começa aquelas coisas, né? Resgatar um monte de coisa. Ah, você não faz isso, faz aquilo. Não, não nesse momento. No momento, vamos conversar sobre as nossas preferências como adultos. Vamos falar do que está incomodando, mas não ficar incomodando e apontando. Não, ó, isso me incomoda. Como é que a gente pode fazer diferente? Podemos chegar no meio do caminho? E aí, juntos, a gente vai aprendendo o quê? A descobrir o que funciona na relação. Porque o maior perigo, gente, é um lado ou outro se amoldar para agradar alguém. Isso não é comunicação construtiva. Né? Eu atendo um casal que a gente foi percebendo, Cris, mas a gente nunca briga, tal. Nunca briga também, eu falo, alerta. Alguém está cedendo muito, suportando para agradar o outro. E não está sendo ele mesmo, ele mesma. Então, cuidado com essa questão, gente. Lembrando, casal pleno não é casal perfeito. É casal funcional, que tem uma relação adulta saudável. E que seja o quê? Pleno, nesse sentido, alegre, divertido e profundo, mas que eu tenho o quê? Espaço para expressar. Então, a quinta dica, gente, precisamos aprender a expressar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que para mim não serve na relação e o que para mim serve. Porque às vezes também a gente vai só pro lado do que não serve e o que serve, que você não expressa e que o outro, se ele soubesse, ele ia adorar. Nossa, que legal! Desde a parte sexual, desde a parte de como a gente cuida dos filhos, desde a parte de como a gente cuida da casa, então, do nosso próprio corpo. Eu te convido a expressar, conversar, mas de uma maneira leve. E aí eu te convido a fazer também isso por etapas, sabe? Comece por algo que para você percebe que vai ser mais tranquilo. Não pega aquela coisa, nossa, aquilo lá se eu falar, vou morrer de falar. Não. Começa para o que é mais fácil para você e convide o outro a conversar sobre isso. Você vai se surpreender com os efeitos na sua comunicação com o outro. Então, essas 5 dicas que eu trouxe aqui para nós, primeiro, de considerar que todos temos pontos de vistas interessantes, ou seja, eu não preciso discordar ou concordar, eu só preciso aprender realmente a respeitar o ponto de vista interessante do outro. Segundo, eu preciso aprender a dar mais crédito para o outro. Dar uma oportunidade para explicar algo antes de eu já supor o que aconteceu numa situação. Dar mais crédito significa o quê? Eu confio mais e às vezes vou me decepcionar, ok, mas não somos seres perfeitos. Tá? Então dá mais crédito. Terceiro, precisamos lembrar e ter a clareza que somos livres e que se estamos com outro é fruto da nossa escolha. E que se está muito desgastante, tóxico, inclusive afetando todo o ambiente familiar, por que não conversar sobre isso de uma maneira madura
E às vezes sim, gente, o caminho é a separação. Mas não ter receio de conversar sobre isso e viver infeliz a vida inteira, ok? Quarta dica é permitir que o outro te veja como você é verdadeiramente. Logo, você também está permitindo que o outro seja quem ele é verdadeiramente. Falar das suas preferências, dos seus gostos, do que você não gosta, do que serve, do que não serve para você. Isso é fundamental. E quinto ponto, expressar tudo que você está sentindo de uma maneira madura, amorosa. E às vezes vai até se emocionar, mas você vai perceber que é uma emoção mais sutil, não é aquela emoção desesperada. E nesse momento, às vezes, é simplesmente começar, ó, eu te agradeço porque você escolheu estar comigo. E agora eu gostaria de ter a oportunidade de expressar algumas coisas, às vezes até do dia a dia, que eu ainda não tive coragem de expressar. Então, aprender a expressar, a se posicionar através da minha perspectiva adulta. Porque nossos adultos saudáveis, todos nós temos essa condição, é madura, é saudável, vai saber como colocar as palavras. E não é perfeito, é verdadeiro. Porque tudo que é verdadeiro para nós é leve. Tudo que é mentira para nós, que às vezes a gente conta para a gente e para o outro, é sempre pesado. Isso é uma premissa, uma ferramenta de Axis, que também é uma dica-chave quando a gente está construindo uma comunicação que seja saudável, verdadeira, plena e funcional na relação do casal. Então, meus amores, muito grata por estarem aqui. Gostaria demais que vocês colocassem essas dicas em prática, aplicassem, porque verdadeiramente tem contribuído com muitos casais. E é simples, basta a gente começar o quê? A priorizar primeiro a gente, a nossa relação e para quem tem filhos, depois os filhos. Essa também é uma dica muito chave quando a gente fala de relação do casal. Te espero na próxima aula. Se você gostou dessa aula, comente comigo lá no WhatsApp, para quem tem meu WhatsApp, né? Ou no direct, lá no Instagram, no Messenger, aonde você quiser, que vai ser muito interessante eu receber esse seu feedback, ou até responder o e-mail para quem recebe os e-mails, né, do mailing, para a gente perceber o quanto tem contribuído e me dê o exemplo, que eu adoro saber o exemplo concreto, ter praticado na sua vida. Um beijo no coração, um abraço bem apertado e até breve!